Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje é sobre Purim, um detalhe de Purim muito importante. Cada festa judaica tem o mandamento principal dela. Quando Hashem deu para nós na saída do Egito, recebemos a Torá, nós recebemos o Shabat e recebemos também as festas judaicas, as festas da Torá. Então, Pesach, nós comemos matzah, Rosh Hashanah, ouvimos o shofar, Shavuot, comemos comidas de leite, e cada festa tem a característica dela. Sukkot, a gente come na Sukkah, mas cada festa é uma festa. Então, por ser uma festa, nossos sábios fizeram uma pesquisa, na época deles, 2000 anos atrás, o que deixa uma pessoa feliz. E fizeram uma pesquisa abrangente. A pessoa faz um casamento para a filha dele, casa-filha, com certeza ele não vai convidar, não vai dar para os convidados sucrilhos com leite. O que ele vai dar? Um peixe, uma carne, uma comida que é uma comida assim que deixa a pessoa feliz, vamos dizer assim. Ele está feliz, ele está casando a filha, ele quer que todos estejam felizes e participem da felicidade dele, ele vai dar para todo mundo uma comida muito boa. Então nossos sábios fizeram essa pesquisa e disseram assim, olha, En simcha ela beyain, não existe alegria a não ser com vinho. Quer dizer, a pessoa toma um vinho, aí é certeza que ele fica alegre. Se ele vai comer sushi, ou se ele vai comer não sei todos os detalhes aí, se ele vai comer um churrasco ainda, mas o vinho com certeza ele vai ficar alegre. Então pode ser que o sushi deixe ele alegre também, com certeza o churrasco vai deixar ele alegre, mas o vinho é certeza. O que acontece é que cada festa judaica tem a característica dela. Quando a gente pergunta para uma criança o que é Rosh Hashanah, a criança já vai responder direto, tem que ouvir shofar. Pergunta para a criança o que é Pesach, ela vai responder direto, tem que comer matzot. Pergunta para a criança o que é Sukkot, ela vai responder direto, tem que comer na Sukkah. E pergunta para a criança o que é Purim. Então a criança vai dizer, Purim tem que se fantasiar. Ele não vai falar tem que tomar vinho. E agora vamos entrar nos detalhes de Purim. Temos 4 mandamentos em Purim. A festa de Purim tem 4 mandamentos. Um mandamento, e agora vamos ver de onde surgem esses mandamentos. Está escrito na Torá que tudo que os nossos sábios falarem, não vamos nos desviar das palavras deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Esse mandamento da Torá é chamado de Lot Asur. O Lot Asur quer dizer assim, se os sábios de Israel decidirem uma coisa, isso também vira uma mitzvah. Qual mitzvah? A mitzvah de Lot Asur. É tipo, seu pai te pediu um copo de água, isso é uma mitzvah da Torá. 10 mandamentos, honrar pai e mãe. Não está escrito nos 10 mandamentos, traga um copo de água para o seu pai, mas está escrito honrar pai e mãe. Não está escrito nos 10 mandamentos que tem que ler a Megillah em Purim, mas está escrito Lot Asur. Então, dentro dessa categoria, que a Torá dá uma autoridade aos sábios de Israel de determinarem alguns mandamentos para nós, eles acrescentaram, fora as festas da Torá, que a própria Torá traz, que são Sukkot, Pesach, Shavuot, Yom Tov de Rosh Hashanah, Yom Kippur, várias festas que a própria Torá traz, nossos sábios acrescentaram a festa de Hanukkah e a festa de Purim.
Essas duas festas não aconteceram na época da Torá. Purim aconteceu na época do Império Persa, depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, na ascensão do Império Persa. Quando o nosso povo saiu do Egito, nosso primeiro inimigo foi a Assíria, que levou as 10 tribos, levou o reino de Israel, o país das 10 tribos, e até hoje eles são 10 tribos perdidas. Depois da Síria veio a Babilônia, que levou o reino da Judeia, por isso nós somos chamados de judeus. Depois teve a ascensão do Império Persa. Nós estávamos naquela época já na Babilônia. E os persas, eles conquistaram absolutamente o mundo inteiro, levando em conta que o mundo inteiro não era muito grande naquela época. Não tinha Brasil, não tinha Estados Unidos, não tinha... até a Grécia existia. A Grécia eram cidades-estado. Tipo, se você for hoje para Atenas, você vai ver o tamanho da cidade e você vai falar, não acredito que existia um império grego, olha o tamanho da cidade. Mas, assim, naquela época, o Império Persa tinha 127 países. Esses 127 países eram o mundo inteiro. Não tinha um país no mundo que eles não dominavam. E os persas, eles não iam conquistar uma terra vazia. Os povos antigos, eles não queriam uma terra para plantar, uma terra para aparecer no mapa. Eles queriam cobrar um imposto. Então eles só conquistavam lugares que tinham pessoas morando. Naquela época, uma coisa assim muito, muito, muito interessante, os sábios da época são chamados de Anshei Knesset Agdolá, os homens da grande assembleia, desde a destruição do primeiro Beit HaMikdash, quando nosso povo foi levado pelo Nebuzaradan para a Babilônia, até a volta de parte do nosso povo para Israel com a construção do segundo Beit HaMikdash, tem uma época de 70 anos que os sábios e profetas que viveram naquela época são chamados de Anshei Knesset Agdolá, os homens da grande assembleia. E temos na Megillah o Mordecai e a Esther, que fazem parte desses homens da grande assembleia. Eles decretaram que nós vamos fazer a festa de Purim, e que inclui 4 mitzvot. 4 mitzvot quer dizer 4 mandamentos. Então nós entramos nessa categoria, que a festa de Purim não é uma festa da Torá, porque ela aconteceu bem depois da Torá, mas ela é uma festa de Rabanan. Eles usaram essa força que eles têm, que a Torá diz Lot Asur, para decretar essa festa. E eles decretaram que a gente tem que ler a Megillah de noite e de dia, 2 vezes durante a festa de Purim vamos ler a Megillah. Isso todo mundo entende, porque a gente tem que saber o que aconteceu. Em Pesach você lê a Haggadah, a gente quer saber o que aconteceu, por que a gente está fazendo essa festa. Eles decretaram que nós temos que dar dinheiro para os pobres em Purim. Isso para nós é uma coisa óbvia, a gente dá o ano inteiro. A gente entende que o pobre é um coitado, a gente não queria estar no lugar dele, então a gente dá uma tzedakah para os pobres. Eles decretaram que tem que mandar Mishloach Manot. Mishloach Manot são 2 tipos de comida, pelo menos. A mulher manda para as amigas, o homem manda para os amigos. Isso é uma coisa que alegra. Você recebe um chocolatinho, você recebe nem que seja uma bebidinha, uma pipoquinha, te deixa feliz. Então a festa é uma festa alegre. Aí nós estamos alegres, nós queremos alegrar os outros também. A gente manda Mishloach Manot, 2 comidinhas para cada amigo, as mulheres mandam para cada amiga. Isso tudo a gente entende perfeitamente. Aí chega no assunto do banquete de Purim, Seudat Purim. Na Seudat Purim tem que lavar as mãos, comer halá, comer pão. E agora tem que tomar vinho
E aí entra a característica de Purim, que a gente não vê em festa nenhuma. Dizem nossos sábios, você tem que tomar tanto vinho, mas tanto vinho, até você não saber a diferença entre abençoado seja o Mordecai e maldito seja o Aman. Até que para você tudo ficou uma coisa só. E a gente não entende. O que está acontecendo aqui? Tem explicações para isso. O milagre aconteceu com vinho. O rei ficou bêbado, matou a rainha. Por causa disso a rainha Esther entrou no lugar da Vashti. Num banquete o rei tomou muito vinho. E aí a Esther pediu para ele salvar a vida do nosso povo. E falou que o Amã estava tentando nos assassinar. Aí o rei estava... Então muitos milagres aconteceram por causa do vinho. Mas isso não justificaria nossos sábios falarem, olha, você tem que beber tanto vinho até que para você vai ser uma coisa só. Até se alguém te pergunta quem está abençoado nessa história, quem está amaldiçoado, você já não sabe mais nada. Então, até o ponto que diz o Kitzur Shulchan Aruch, Rabbi Shlomo Ganzfried, ele fez um resumo das principais leis do Shulchan Aruch para a vida prática, dia a dia. Esse livro, Kitzur Shulchan Aruch, na nossa geração ele já está meio desatualizado, porque quando ele fala, dá um exemplo simples, né? Quando ele fala sobre fogão, ele está falando sobre forno a lenha. Então a pessoa não entende, ele está explicando alguma coisa que ele está vendo o forno a lenha na frente dele e a gente está vendo um fogão a gás e a gente não sabe o que ele está falando. Quando ele fala sobre banheiro, as pessoas naquela época não tinham banheiro como a gente tem com paredes. Então ele fala, olha, quando você for para o banheiro, você tem que se direcionar entre norte e sul e não entre oriente e ocidente, por causa da Shekhinah, da presença divina. E a pessoa não entende, ele chega, entra no banheiro, fecha a porta, vai sentar, e fala, agora não tenho como modificar o lugar. Mas na verdade o banheiro deles não era, o nosso já tem as paredes, então não entra nessa classificação. Então tem muita coisa no Kitzur Shulchan Aruch que já tem novos livros assim que copiaram as principais leis e deixaram aquelas leis já que não são para nós, 200 anos depois, leis práticas. Mais uma coisa interessante que ele fala sobre esse assunto de Purim, ele fala assim, olha, você tem que tomar vinho até não saber a diferença entre Mordecai e Aman. Então toma um vinho, vai dormir um pouquinho, na hora que você está dormindo, você já não sabe a diferença entre abençoado Mordecai e amaldiçoado Aman, você cumpriu essa mitzvah. Então ele não fala, olha, ele tenta dar um jeito de como cumprir isso de alguma maneira. Então o que ele diz para você é que, olha, se você tomar muito vinho, você vai acabar dormindo. Então já toma um vinho quanto você acha que deve, sem te prejudicar a saúde, e vai dormir. Aí você já não sabe a diferença entre um e outro. Eu estava em Yerushalayim. Sempre que tinha uma pergunta, viajava para Moshe Weber, para o meu mashpia, e acabei passando lá Shabbat, Purim, e eu vi que o Rav Moshe Weber, Purim, ele tomou muito vinho mesmo. Tomou muito de verdade. Não fez assim de tomar um copo e depois deitar um pouquinho, não. Ele foi bebendo, e ele era uma pessoa fraca, ele era magrinho, ele era frágil, mas deu a vida pelo ideal. Então a gente pergunta, qual é o motivo dessa mitzvah? Por que nós temos que beber muito em Purim? E nós sabemos que, assim, em primeiro lugar, cada pessoa é diferente, cada pessoa reage diferente quando ele bebe alguma coisa. Então, se a pessoa sabe que ele pode reagir de maneira perigosa, aí já é outra categoria.
Mas vamos ser uma pessoa normal, que ele sabe que o máximo que vai acontecer para ele é prejudicar o estômago e ele acaba vomitando. Uma coisa assim, será que isso já justifica para ele não beber em Purim? E qual o motivo que a gente bebe em Purim? Então agora vamos entrar num detalhe, é um detalhe bem genérico, como um judeu tem que se relacionar ao nosso mundo material. Então dizem nossos sábios que Hanukkah, os gregos, eles não se importavam com o nosso material, eles se importavam com o nosso espiritual. Não importava para os gregos que a gente tivesse muito dinheiro, muita saúde. Importava para eles, eles queriam que a gente rezasse para a estátua. Então, sendo que tudo que eles atacaram a gente era em relação ao nosso lado espiritual, quer dizer, eles não queriam nos matar, eles queriam que nós nos tornássemos idólatras. Então a festa de Hanukkah é uma festa mais espiritual, nós acendemos velas, que a vela tem um simbolismo espiritual. Está escrito Ner Hashem Nishmat Adam, a vela de Hashem é a alma do homem, ou seja, o fogo da vela, a chama da vela, ela representa a alma que está sempre querendo subir e deixar o corpo físico e se unir à fonte dela no mundo espiritual. E enquanto que a festa de Purim, eles não se importavam qual era a nossa religião. Eles queriam matar todos os judeus. E a consequência disso foi que, sendo que eles nos atacaram se focando no nosso corpo material, aí nós fazemos um banquete de Purim, comemos muito, bebemos muito, festejamos o fato de estarmos materialmente vivos. Agora, detalhe, a gente vive no mundo material. Como tem que ser o relacionamento de um judeu com as coisas materiais? Diz o Rebbe, está escrito na Torá, que quando você ver o burro do seu amigo, o burro do seu amigo quer dizer o animal que o seu amigo está levando junto com ele, não é o burro do seu amigo, é o burro que pertence ao seu amigo. Quando você vê o burro que pertence ao seu amigo, que ele está agachado embaixo da sua carga, ele precisa de uma ajuda para levantar, não importa que ele é o burro do seu inimigo, vai lá, ajuda ele a levantar. Então o Rebbe explica essa passagem da Torá de acordo com o lado oculto da Torá, que tere hamor sonecha. Quando você vai ver o hamor é o homer, a matéria, que a matéria é a coisa que te odeia. Nós temos um choque de interesses entre o espiritual e o material. No mundo no espiritual, quanto mais intimidade você tem com alguém, mais vocês se ajudam. No material, quanto mais intimidade você tem com alguém, mais essa pessoa perde o respeito por você. Assim funciona. Não sou eu que falo isso quem diz é o Zohar, que em assuntos materiais, quando você tem intimidade com alguém, você pode ver até na estatística, inclusive nessa aula hoje eu falei sobre esse assunto, na estatística de o que aconteceu em Israel um ano durante a epidemia, desde Purim passado, quando começou essa epidemia até agora. O que aconteceu lá um ano que as agressões dentro da família, o índice de agressão dentro da família aumentou. Ou seja, o número de pessoas que chegaram na delegacia, marido que foi agredido pela esposa, a esposa que foi agredida pelo marido, ou crianças que foram agredidas pelos pais, esse índice aumentou. E por que aumentou? Porque sendo que os pais estavam em casa com as crianças, aí a intimidade ficou maior. Aí qualquer coisa perderam respeito.
Então diz o Zohar que na Sitra Achra, no lado impuro, quanto mais intimidade, aí fica pior. Aí menos amigo de verdade a pessoa fica, menos respeito a pessoa tem. No mundo da santidade, no mundo da Kedushá, no mundo da pureza, é o contrário. Quanto mais amizade você tem, quanto mais intimidade você tem, a ligação é maior. Então, novamente, só para fazer um resumo disso, o Zohar te traz uma tabela. No mundo impuro, quando o objetivo da amizade é um assunto material, aí quanto mais intimidade tem, pior fica. E quando o objetivo dessa amizade é um assunto espiritual, quanto mais intimidade tem, melhor fica. Então vamos ver um exemplo disso. O Rebbe com os Hasidim, que era uma união espiritual, que nenhum Hasid imaginaria que o Rebbe iria xingar ele ou o Hassid iria xingar o Rebbe. E quando tem um assunto, uma união material, acontece, muitas pessoas se casam. E antes de se casar eles se respeitavam mais. E depois do casamento, que ficaram com mais intimidade, eles se ofendem, e tudo mais. Então, para resolver esse problema, quando nós falamos sobre material espiritual, voltando por exemplo do burro do inimigo, o Rebbe fala, quando você vê o burro do inimigo agachado no meio, agachado embaixo da sua carga, então o Rebbe diz, o burro, a palavra Hamar, são as mesmas letras que material. Então o Rebbe fala, olha, você está vendo o seu lado material, que ele é o oposto do espiritual, que o lado material, quanto mais intimidade você dá para ele, mais ele te escraviza, mais ele fica folgado com você. Que ele é o oposto do espiritual, que no espiritual, quanto mais intimidade a gente tem, mais amor a gente tem, melhor fica. E você está vendo que o seu lado material, ele está quebrando, ele está já agachado embaixo da carga dele, ele já não consegue se levantar. Aí você tem que ajudar ele. Quer dizer, não deixa ele morrer. A gente tem que direcionar o material para a direção certa. O nosso objetivo não é sentar no formigueiro e falar, olha, graças a Deus eu estou sofrendo. Quando eu chegar lá no mundo de cima, vou falar que eu preciso ir para o inferno, eu vou falar que eu não preciso mais ir para o inferno porque eu estava sentado no formigueiro. Ao contrário, eu vou falar para ele que pior ainda, agora o inferno judaico é limitado para 12 meses. Então vou falar para ele, por ter sentado no formigueiro ainda podia ter pego um mês a mais, mas só que não tem como pegar um mês a mais porque tem limite. A coisa ruim tem limite, a coisa boa não tem. Então o Rebbe diz que nós temos que ajudar o nosso lado material, não quebrar o nosso lado material. O lado material, ele tem que ser direcionado, ele não tem que ser quebrado. A pessoa tem um carro, o carro tem que ser direcionado, o carro não pode ser quebrado. Ou seja, você tem que todo dia cuidar do carro, colocar nele gasolina, colocar nele água, colocar nele óleo, encher o pneu na medida que precisa e direcionar ele para onde você precisa. Agora, se você funde o motor e você fala, tá vendo, eu sou espiritual, eu derrotei o meu lado material, eu destruí o meu lado material, eu venci o meu lado material, aí você é um grande bobão. Eu estou sendo delicado, você é muito pior do que isso, mas é pelo menos um grande bobão. Por quê? Você tinha um carro que Deus te deu para te levar para tudo quanto é lugar, e no lugar de cuidar bem dele, você destruiu ele. Qual que é o seu argumento? Olha, esse corpo material,
ele já estava tão obcecado pelas coisas materiais, mas tão obcecado que se eu passasse do lado de um supermercado e visse na vitrine uma caixa de biscoitos, eu ia quebrar a vitrine e comer o biscoito. Aí você falou, tá bom, então você tem que se controlar, mas você não pode se quebrar, você não tem que fundir o motor. Então a visão judaica em relação ao mundo material é essa: você tem que se controlar, sim, você tem que baixar a vontade em relação às coisas materiais, você tem que jogar um balde de água fria em cima dos prazeres materiais, mas você não pode anular eles, porque você destruindo o seu Yatzerará, vamos dizer, o seu mau instinto, ele é o cavalo que está puxando a sua carroça. Você tem que direcionar ele. Você tem que colocar uma cenoura na frente do cavalo para ele levar a carroça para a direção da cenoura que você está determinando qual que é a direção. Agora, quebrar ele você não pode. Então você tem que pegar leve com o corpo, quer dizer, não dá para o corpo tudo o que ele quer, mas não colocar ele numa situação, num beco sem saída. Ou seja, você não precisa mimar o seu corpo, mas também você não pode maltratar ele. E a tal ponto que Deus me livre, a pessoa pelo judaísmo, a pessoa que se mata, ele é considerado mais assassino do que o pior assassino. E a pessoa que se maltrata, ele está se matando aos poucos. Então a gente não pode maltratar o nosso corpo material, mas a gente não pode deixar ele fazer o que ele quer. A gente não pode deixar ele nessa obsessão. Então que a mensagem de Purim, que a gente tem que beber tanto vinho, até que a gente não saiba a diferença entre o abençoado Mordecai e o amaldiçoado Aman, é essa. Quer dizer, a gente não pode ser obcecado. Nós temos que viver no mundo material, mas de um jeito que nós temos que ter um desapego. Quer dizer, imagina você estar no Museu do Ipiranga, você sabe que tudo que tem lá não é seu, mas você pode usar tudo que tem lá. Então você entrou lá no museu, você sentou numa cadeira do Dom Pedro I e você comeu seu sanduíche na mesa do Dom Pedro II e você deitou na cama da princesa Isabel, e tudo que você está fazendo lá, você sabe que aquilo não é seu. Então imagina assim que o Museu do Ipiranga, não sei se está aberto que agora com essa epidemia, mas imagina que eles vão fazer assim um dia, vão fazer um sorteio, você vai ser o Dom Pedro por um dia, aí você ganhou lá, sorteio, você é Dom Pedro por um dia, aí você vai dormir na cama do Dom Pedro, você vai vestir a roupa do Dom Pedro, você vai comer na mesa do Dom Pedro, você vai sentar na cadeira do Dom Pedro, você vai ser rei por um dia, mas você sente que nada daquilo é seu. Então você não está obcecado, você sabe que tudo aquilo não é seu. Aí você pensa, tá bom, tudo é um teatro, né? Então esse mundo é um teatro. Isso você tem que entender. A mensagem de Purim, todo mundo chega fantasiado para te mostrar em primeiro lugar que esse mundo é um teatro. O motivo das fantasias, que antigamente, sendo que Purim tem uma mitzvah de dar muita tzedakah, e antigamente as cidades eram pequenas, e as pessoas, todo mundo se conhecia, e alguém estava precisando de uma tzedakah, de uma doação, ele ficava com vergonha de pedir. Aí, Purim se costumava a colocar fantasias, cada pessoa vem, ele pede a tzedakah, ninguém sabe quem é quem, mas isso lembra para nós um teatro. Então a mensagem de Purim: saiba que esse mundo é um teatro, você não tem que sentir que o mundo é seu. Você tem que comer, você tem que beber, você tem que dormir, você tem que fazer a manutenção do seu corpo com mais dedicação e empenho do que você faz a manutenção do seu carro.
Mas junto com isso, como no nosso caso, né, vou te falar, exemplo, eu agradeço profundamente a empresa Line Life que me presta o carro. E aqui, no caso, realmente eu sou exemplo disso. Eu uso esse carro para todos os lugares que eu vou. Eu faço as aulas no carro e o carro não é meu. Então, para mim é fácil. É fácil não desvincular. Para mim é fácil. Agora, para a pessoa que o carro é dele de verdade, o documento do carro tem nome dele. Como pode ser que ele vai sentir que a casa dele não é a casa dele? Eu estou numa casa alugada. A Line Life, a empresa Line Life, muito obrigado do fundo do coração, eles me emprestam o carro. Então para mim é fácil, não estou vinculado. É fácil se desvincular dos bens materiais quando a gente não tem esses bens materiais. Agora a pessoa que ele tem tudo, mesmo assim ele tem que se conscientizar que qual que é o problema? Tudo que ele tem está num mundo que não é dele. Então a pessoa tem uma casa num mundo que não é dele. A pessoa tem um carro num mundo que não é dele. E ele está aqui temporariamente. Então imagina, você vai para a ilha de Samoa, não a Samoa americana, a outra Samoa lá onde muda o dia, no Oceano Pacífico. E você comprou uma casa, você comprou um carro, você tem lá tudo de bom. Mas você sabe que o lugar não é seu. Você sabe que a ilha não é sua, daqui a pouco você tem que sair de lá. E acabou. Aí você já sente que adianta eu ter uma casa tão grande, que adianta eu ter se está num lugar que não é meu. Então a pessoa tem uma casa muito grande, tem um carro muito grande, tem um celular de 5 mil reais, e tudo isso está num mundo que não é dele. Então essa é a mensagem de Purim. Ou seja, eu tenho tudo, mas eu sei que não faz diferença. Não faz diferença o que eu tenho e o que eu não tenho. Eu tenho que cuidar dos bens materiais, eu tenho que cuidar do corpo material, mas ao mesmo tempo eu tenho que saber que nada disso é meu. Por isso, em Purim, o que eu estou falando para vocês é um Hidush, né? Tem várias explicações para esse assunto, mas estou contando para vocês de acordo com uma explicação profunda, que a mensagem de beber tanto assim em Purim é de você saber antes disso, para você estava claro, esse é o bendito, esse é o maldito, isso estava tudo certinho. Agora, você beber um pouco, aí você já não está, aí para você já fica tudo igual. Então essa é a mensagem de Purim. Para nós não tem que fazer diferença se o carro é seu, se o carro é da empresa que está te emprestando o carro, se a casa é sua, se você está alugando ela, e se você está alugando uma casa ainda com 62 anos de idade, e você fala, os dias da nossa vida, diz o rei Davi, são 70 anos, se formos muito fortes são 80 anos, e você já está no 62, tudo isso tem que ser igual. Ou seja, tudo isso não faz diferença se a casa vai ser sua, se não vai ser sua, se o carro vai ser seu, se não vai ser seu, porque tudo isso está num mundo que não é nosso. Esse mundo, Hashem manda a gente aqui para fazer um trabalho. Então você entra na empresa onde você está fazendo o trabalho. Você senta lá numa cadeira, você sabe que a cadeira não é sua, mas é uma cadeira linda, mas você sabe que ela não é sua, então você não fica obcecado. Esse é o detalhe. Então a diferença é quando a pessoa sente que tudo é dele, ele fica obcecado. Quando ele sabe que ele está fazendo um trabalho, aí ele não está obcecado. Então aqui é a mesma coisa. Nós sabemos que nós estamos nesse mundo fazendo um trabalho. Então a gente não precisa ficar obcecado pelas coisas desse mundo. A gente sabe que Hashem, ele não quer fazer como a esgulá da Gemara, que a Gemara dá uma esgulá, dá uma simpatia para quem quer perder dinheiro, contratar funcionários e não sentar junto com eles.
Hashem não vai fazer isso. Então ele está aqui com a gente. Ele está aqui com a gente, supervisionando o nosso trabalho com muita alegria, com muito amor e carinho, nos motivando, nos incentivando. Ele está aqui trabalhando junto com a gente. E dentro desse contexto, na hora que a pessoa se conscientiza de que realmente Hashem está aqui com a gente, nós estamos aqui fazendo um trabalho, esse mundo não é nosso, aí a gente não vai ficar obcecado por nada. Aí para nós não vai fazer diferença entre Arur Aman, o Baruch Mordechai, e esse tem que ser, essa é a visão judaica em relação ao mundo material. Ou seja, a gente está no mundo material, a gente tem que viver nesse mundo material, mas junto com isso temos que saber que nada aqui é nosso. Nós estamos no mundo de Hashem, não precisamos ser obcecados aqui por nada. Tudo que a gente tem aqui é equipamento para o nosso trabalho divino. E Shalom Aleichem. Então, porém, tem que tomar muito lechaim, e muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. Muita alegria, isso é o principal, tem que fazer o trabalho divino com alegria. A gente está nesse mundo só para fazer o trabalho divino, então a gente tem que viver só com alegria. Corto.